Isso é que dá, hein? Jogo decisivo de Campeonato Carioca no Engenhão, com o público reduzido, né? Quartas de final, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, e, cara, esperado um público super reduzido. 15 mil pessoas. Se chegar a isso, 20 mil, acho difícil. Jogo é amanhã, apenas... Tinha passado de 8 mil ingressos há pouco, 3 mil ingressos para torcedores do Botafogo, a torcida do Flamengo quase que o dobro, mas ainda assim muito reduzida, 5 mil torcedores do Flamengo garantindo ingressos. E olha, loucura isso, hein? Loucura. Uma quartas de final, como é triste a gente ver isso. Quartas de final, Botafogo e Flamengo, e a torcida está mais preocupada em pular carnaval. Mas é isso aí, bota o jogo no Engenhão, né? Acha que o torcedor vai, não tem jeito, nem o do Botafogo vai, né? Impressionante. Olha só, a gente então teve aí dos cerca de 8 mil que o Vene Casagrande trouxe, vendidos aí para Flamengo e Botafogo, 5 mil, mais de 5 mil para torcedores do Flamengo e 3 mil para torcedores do Botafogo. É lamentável, né, gente? Lamentável a situação aí que a gente vê umas quartas de final, né? Lembrando que é 50% do público para cada time. É lamentável. A gente também tem aqui uma outra informação para passar para vocês, com relação a Flamengo e Botafogo. E eu queria falar também sobre essa situação toda lá, né? O Botafogo pode ficar sem treinador. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do YouTube Shopping. Você pode garantir o manto autêntico do Flamengo, você pode garantir os mantos todos da Brasiline, tem a partir de R$ 89,00, tem mantos aí maravilhosos, todos oficiais. Você ajuda o Flamengo comprando esses mantos da Brasiline, né? Cara, que tem modelos fantásticos, a gente coloca aqui sempre para você. Então você encontra os mantos do Mengão. Fora isso também, a gente chega com o oferecimento da Caravana do Haroldo, que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo, seja no Maracanã, seja no Rio de Janeiro, seja no exterior. Né? No Rio de Janeiro tem receptivo com ingresso incluído, então pode procurar a Caravana do Haroldo, que você vai ser muito bem atendido. A Caravana do Haroldo faz um trabalho de excelência há muitos anos. E você também pode emagrecer com a Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento. Você emagrece com saúde e você fica bem na fita. Tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil, tem sempre uma clínica perto de você. Entre em contato com eles aí que você não vai se arrepender. Olha só, trazer aqui então a notícia que eu estava falando com relação a Flamengo e Botafogo, um esquema de segurança aí forte, né? Mais de 500 policiais serão mobilizados, tá? Além do uso de drone com reconhecimento facial. Diante do histórico recente do confronto, o BEP reforçará o policiamento. Uma pena é o público reduzido que a gente já falou aqui. Câmeras de monitoramento estarão posicionadas em pontos estratégicos com apoio de drones e helicópteros da PM. Um carro comando equipado com monitores também ficará estacionado nas imediações do estádio, tá? A operação ainda envolve equipes do Batalhão de Ações com Cães, do Grupamento Aeromóvel, do Batalhão de Rondas e Controle de Multidão e do Regimento de Cavalaria, segundo o Tiago Lima do GE, tá certo? A gente tem aqui também, cara, uma informação para falar com vocês com relação à arbitragem da Recopa, hein? Tá definida, também vou falar aqui sobre o Juninho. Torcedores do Flamengo, né, falando que foi besteira emprestar o Alan de graça pro Corinthians, porque ele estreou bem lá, né, que já acertou muitos passes e tudo mais. Galera, olha só, tem leão de treino, tem leão de estreia, né? Também não vamos ficar desse jeito, né? O Vinha também estreou bem lá, já não tá muito bem agora. Então, cara, olha só, eu acho que tava todo mundo querendo que o Alan saísse. Todo mundo queria que o Flamengo emprestasse o Alan. Agora o Alan vai para lá, estreia, e aí a galera tá querendo o Alan de volta, né? É impressionante isso, olha só. Vou pegar aqui no post, né, do Mengo Cria, olha aqui. Arrependidos, a Arena Mil Grau postou aqui, corintiano, após uma boa estreia com a camisa do Corinthians, alguns torcedores do Flamengo comentaram sobre o desempenho do volante. Segundo eles, o jogador sempre se destacou pelos passes decisivos,
mas acabava sendo duramente criticado no primeiro erro que cometia. Tá? Aí os torcedores do Flamengo comentando aqui, estreia é um leão, já já vira um gatinho, o Anderson Carlos Teixeira. Olha só, a gente também tem aqui para trazer para vocês que uma notícia importante. O Flamengo aí, segundo o GE, evoluiu na resistência, mas ainda busca força e potência ideais em 2026. Que o Flamengo está fisicamente abaixo do início de 2025, né? Internamente a avaliação é mais complexa. Nos 5 primeiros jogos oficiais da temporada, os números de 2026 são até superiores em resistência. O time percorreu 114,5 km contra 104,3 km em 2025, além de registrar mais distância por minuto e em alta intensidade. Os dados foram divulgados pelo canal Falso 9 e confirmados pelo GE. Mas os números não contam toda a história. A comissão técnica de Felipe Luiz entende que ainda falta evoluir em força e potência, fundamentais para sustentar a pressão alta e os encaixes de marcação. Sem esses níveis ideais, a recuperação é mais lenta, o que já levou a preservações pontuais. Tá? Com um intervalo maior entre os jogos nesta semana, o clube retomou treinos com carga mais alta para acelerar esse processo. A expectativa interna é que com o ganho físico, o desempenho coletivo volte a encaixar. Tá? Então, a gente tem aí o Flamengo cuidando mais da parte física dos atletas, né? Musculação, física, tudo, para justo. Vocês viram aí, inclusive, né, nos nossos vídeos, nos vídeos da Flamengo TV, nos treinos, o Flamengo realmente caprichando na parte física para conseguir essa situação aí de força e potência, evoluir em força e potência. É muito importante isso, né, para o Flamengo conseguir equilibrar a parte física aí dos seus jogadores, que a gente percebe que é justamente isso que está dificultando. Cara, olha só, a gente avisava aqui, vocês se lembram o que a gente avisava aqui com relação a Leila Pereira, quando emprestou aquele dinheiro para o Vasco, e aí toma aquela porrada do Vasco quando estava brigando pelo título com o Flamengo e acabou perdendo, né? Eu até brinquei, né, o Dick Vigarista sempre perde. Vocês se lembram quando eu falei que estava muito estranha aquela situação, ela sendo presidente do Palmeiras emprestando dinheiro para o Vasco? Eu falei isso, né? Agora, né, o Ricardo Capriotti, né, na Bandeirantes, falou o seguinte: Leila Pereira tem o desejo de comandar, né, um time depois que ela deixar o Palmeiras. O time é o Vasco. Meus amigos, e aí a gente só confirma, né? A gente só confirma o que a gente vinha falando, né? Que era muito estranho aquele movimento. O Wellington 92 falou: zero novidade. Pelas movimentações dela ultimamente, estava na cara. Uma coisa é certa, vai continuar sendo vice do Malvadão. Né? O Paulinho Reis 18 mandou: o Vasco é barato. O Giovanni 47 explica a inveja que tem do Flamengo. O José Luiz vai ser vice do Flamengo do mesmo jeito. E muita gente aí comentando, né, algumas coisas que a gente não pode ler sobre como ela vai comprar o Vasco. Então a gente prefere aí manter aí, isso em off você pode ver nos comentários lá. Inclusive estou lendo aqui a postagem do Mengo Cria, né, nosso parceiro Mengo Cria. Falar com vocês sobre a questão do John Arias, né, que se apresentou lá no Palmeiras, querendo falar que escolheu para ser campeão, um clube que vai proporcionar para ele ser campeão. E vamos ver o que o Sormani falou. Foi muito bem o Sormani, olha aqui. John Arias foi apresentado no Palmeiras nessa sexta-feira e disse que voltou para o Brasil para jogar no Palmeiras e não no Fluminense, porque ele quer ser campeão e, consequentemente, garantir uma vaga, né, na seleção da Colômbia para disputar a próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada agora em junho, vai estar no ano. Estados Unidos, Canadá e México. Ele volta para o Brasil, repito, para ser campeão e garantir uma vaga na seleção da Colômbia para disputar a próxima Copa do Mundo. Que garantia o Palmeiras te dá para ser campeão? Nenhuma. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras ganhou um campeonato paulista. Perfeito. Mais nada. Perfeito. O único time no Brasil que te dá garantia de ser campeão é o Flamengo. Nesse mesmo período, ou seja, nos últimos 2 anos, eu anotei aqui, ó, o Flamengo ganhou uma Libertadores e com ela passou a ser o time brasileiro com mais Libertadores na história. É isso aí. Ganhou
Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 2 campeonatos cariocas. O Palmeiras não ganhou nada, absolutamente nada, embora a dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, goste de posar como supercampeão. Não é. Nos 2 últimos anos, repito, o Palmeiras ganhou um título, o Campeonato Paulista. E o Flamengo torna a dizer uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 2 campeonatos cariocas. Então, e aí eles ganharam um estadual. Se quisesse voltar para o Brasil para ser campeão, garantir uma vaga na seleção da Colômbia para disputar a próxima Copa do Mundo, não era no Palmeiras que você tinha que votar. Era pro Flamengo. Flamengo. Perfeito, perfeito. Né? Aí eu vi muita gente falando, concordei com o Sormani pela primeira vez. Não, eu já concordei algumas vezes. É normal concordar, discordar. Muitas vezes as pessoas não entendem que a gente discorda com respeito, a gente discorda, concorda. E eu já discordei algumas vezes do Sormani, mas dessa vez eu tenho que falar para vocês que o Sormani, né, foi perfeito. Voltar para ser campeão. Olha só, a gente tem aí o Juninho marcando o gol da vitória do Pumas aos 88 minutos de jogo na Liga Mexicana. E aí os torcedores estão de novo, né, falando, mais, galera, mas eu avisava que ele era bom, hein? Eu avisava que ele era bom. O Juninho e o Alan, eu até falei que torcia para ele dar certo e tal, mas o Juninho eu avisava que era bom, tá? O Guilherme Souza, Juninho é bom jogador, pro Flamengo é só para compor elenco, mas já saiu mesmo, só felicidades para ele. Aí o pessoal falando, bom é o Plata. Parabéns, Felipe. O cara tinha muito para agregar no Flamengo. Tá voando lá. Pena que não acreditaram no potencial que o cara tinha, né? O C. Barros mandando aí. O Judismar Ribeiro, parabéns, Juninho. Aí reclamando que o Felipe Luiz não dava oportunidade para ele. Não, o Michael já chegou lá e fez gol também, mas também primeiro jogo, estreia, que eu falei de estreia para vocês. Mas, cara, eu não duvido. Tá? Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. E não é só a questão do Felipe. Quem é reserva, ou até terceiro reserva no Flamengo, tem condição de ser titular em qualquer time do mundo, tá? Não vou dizer um Real Madrid, etc e tal, mas as principais ligas do mundo, aí, falando assim, México, Turquia, tá? Ligas aí pelo mundo, não vou dizer da França, Premier League, Itália, etc, mas muitas das principais ligas do mundo, esses jogadores que hoje são reservas, ou às vezes não são nem relacionados no Flamengo, chegam e são titulares, cara. E vão voar. É porque realmente não tem oportunidade no Flamengo, tá? E eu realmente falava que ele precisava de mais oportunidade. O Consluc 7, sentimos falta de um atacante, infelizmente o Flamengo só tem um modelo de jogo. A camisa do esse aqui foi bem, né? A camisa do Flamengo assusta os caras, pressão demais jogar no Flamengo, tá? O Mica Silva. O Rafael Rodrigo fala daqui. Pronto, agora geral sente falta dos caras, né? Mas quando chegavam, todo mundo ficou reclamando e tal, não sei o quê. Mas é isso, gente. O cara sai do Flamengo, vai ter oportunidade em outro clube, vai jogar, vai ter minuto e vai fazer gol. É uma realidade, tá? A gente também tem aqui para falar com vocês com relação à questão da arbitragem, já foi definida para a Recopa, tá? Então a gente tem o árbitro do duelo entre Lanús e Flamengo pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o venezuelano Alex Herrera, será responsável por comandar o duelo, será auxiliado pelos também venezuelanos Jorge Urrego e Lubin Torrealba. Né? O VAR, por sua vez, será comandado pelo equatoriano Carlos Orbi, tá certo? Então a gente trazendo aí essas informações para vocês. Falar agora um pouquinho do nosso rival de amanhã, né? O Felipe Alves, né, do Botafogo SA News, trouxe que Matheus Ponte e Newton já estão negociados. Poderão ficar até a próxima janela de transferências, resta saber para quais clubes. Mesmo com o pedido do Anselmi, que pediu para não vender, para ninguém, para o Botafogo não vender nenhum jogador sequer, a tratativa parece ser diante da chegada do treinador, ou seja, ele tinha falado que não tinha como sair mais ninguém, que se saísse não tinha como resolver o problema. Deixou isso claro. E aí a situação, o bicho está pegando lá no Botafogo, e deve ser por isso até que os torcedores não estão indo ao estádio, né? Não vendeu nada praticamente de ingresso. A torcida do Flamengo comprou até mais do que a torcida do Botafogo, o Botafogo jogando em casa. Então a notícia que saiu agora aqui
no Sport Center é que a crise está grave no Botafogo. Segundo importantes veículos de imprensa estrangeiros, a situação de John Textor e sua rede de clubes se complicou ainda mais. De acordo com a Bloomberg, o fundo norte-americano Ares Management iniciou de maneira formal a cobrança dos 425 milhões de euros, 2.625 na cotação atual, que emprestou ao grupo Eagle Football Holding, comandado por Textor, para comprar o Lyon da França em 2022. Ou seja, a situação fica ainda mais difícil, tá? Então, é uma situação aí, né, importante de ser comunicada. A gente está na véspera aí de um confronto contra o Botafogo e a situação dos caras lá não tá bonita não, a situação tá feia e é o que eu tenho falado. Aí tem a Leila querendo colocar dinheiro no Vasco, né? Muita gente falando aí que vai assumir o Vasco quando sair do Palmeiras. Aí os caras já compraram o Botafogo, já fizeram isso aí. O BAP detonou essa semana isso aí também. Então, gente, é uma situação aí que eu sinceramente acho que cortar na carne ninguém quer, né? Ninguém quer passar anos pagando dívida, eles querem moleza. E aí moleza dá nisso, né? Olha só, então, trazer aqui também para vocês que o Pulgar atingiu uma marca expressiva, é o único jogador do Flamengo que já passou da marca de 500 minutos em campo em 2026, tá? Na sequência aparecem Léo Ortiz com 453 minutos, Alexandro 451, sendo os atletas que mais se aproximam do Eric Pulgar, tá? O volante chileno soma 537 minutos disputados em 2026. Ele é monstro, cara. Para ele se machucar é muito difícil. O Eric Pulgar é um jogador aí, cara, com uma saúde impressionante. Né? Para mim, é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do elenco do Flamengo. E olha, para a gente fechar aqui a situação aí dos funcionários do Ninho do Urubu, né? Que foi trazida pelo Flazoeiro, que os funcionários inclusive, gente, teve gente mau caráter, né? Gente maldosa, dizendo que eu e o Flazoeiro estamos brigados, que o Mauro César falou de mim. Gente, eu falo com o Mauro César direto, meu parceiro. Eu mando vídeo do meu filho quase que todo dia pro Flazoeiro, mostrando o Otinho para ele. Falo com ele direto, a gente conversa direto. Isso não tem cabimento, velho. As pessoas não têm o que inventar, não têm o que falar, gostam de falar essas atrocidades, essas mentiras. Eu já fui lá, já comentei. Se você vê esse post, denuncia para derrubar essa página. Isso é uma vergonha, tá? O valor de bônus por conta, olha só, os funcionários do Ninho do Urubu receberam nesta sexta-feira o valor de bônus por conta das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado. A notícia pegou os funcionários de surpresa, isso porque eles tinham a expectativa de que a bonificação fosse paga apenas para funcionários da Gávea e não também para os funcionários do Ninho. Nos bastidores, algumas pessoas até brincaram, chamando a situação de 14º salário. Vale destacar que o pagamento ocorreu justamente quando o Botafogo, com problemas em sua SAF, demitiu mais de 30, 40 funcionários. E o Flamengo dando exemplo. Mas cadê a mídia paulista para falar das coisas boas que o Flamengo faz? Não aparece ninguém, tá? Não aparece ninguém. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo, a gente precisa falar de uma situação que está me incomodando muito. A gente trouxe que a renovação do Cebolinha estava entrando em pauta novamente, mas a ESPN, né, ESPN Brasil, trouxe que a renovação do Cebolinha segue indefinida, que o jogador se valorizou internamente, ganhando cada vez mais minutagem e respaldo até da comissão técnica. Mesmo assim, a situação da extensão do vínculo do atacante segue indefinida, tá? A decisão ainda não foi tomada e depende da aprovação do presidente Luiz Eduardo Baptista para chegar no valor que Cebolinha pediu, tá? Então, para José Boto também, diretor técnico de futebol do Flamengo, também possa avançar nas negociações, o BAP tem que aceitar. Então, já houve aí reunião, já teve, realmente a gente trouxe que já estava acontecendo aí, já estavam acontecendo as reuniões de renovação, já teve aí reuniões, né, com Boto e companhia. O que foi decidido nessas reuniões foi levado para o BAP e o BAP precisa aprovar, né, segundo a ESPN, precisa aprovar esses novos valores, essa proposta de renovação feita aí, né, que foi decidida em reunião com o staff do Everton Cebolinha. O jogador, o contrato dele encerra no final desse ano,
então há uma certa urgência no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, e o Flamengo aí nas mãos aí da decisão do BAP para renovar com o Cebolinha. Eu acho que não deveria perder essa oportunidade, e realmente o que eu soube é que a pedida do Cebolinha foi de um aumento salarial considerável e também, né, uma outra situação envolvendo um pagamento de luvas e tudo mais. Então o Flamengo realmente tem aí um valor para ser aprovado pelo BAP, mas é um jogador esse sim que merece, né? Assim como eu falei que o Arrascaeta merecia ser renovado e receber um valor maior, eu acho que o Cebolinha fez por onde, mesmo com todas as lesões que teve, todos os problemas que enfrentou, ele conseguiu sempre, né, dar muito mais retorno ao Flamengo do que muitos jogadores aí que a gente via recebendo, né, como o próprio Alan, foi para o Corinthians, já foi bem no primeiro jogo, mas não dava o retorno pelo salário que recebia. Já o Cebolinha, esse aí o Flamengo deveria correr e resolver essa situação. Então, renovação do Cebolinha está aí nas mãos do BAP, que eu acredito, né, que não vai vacilar e não vai perder essa oportunidade de renovar com o atacante. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!